Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês essa dica e mostrar como eu faço ganache e como eu consigo chegar nessa textura da ganache mais leve, mais cremosa, fácil de trabalhar e não tem chantilly, não tem emulsificante. E aqui você pode utilizar o ganache para rechear, para fazer cobertura, para usar em ponto de bico, para decorar. Então vou passar várias dicas para vocês, acompanhem até o final para não perder nenhuma dica. Aproveitem, já se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, curtam para eu poder continuar aqui trazendo mais dicas para vocês. Então vamos lá? Então a primeira coisa aqui é o chocolate. Eu vou utilizar a mesma quantidade de chocolate para todos os sabores que eu vou mostrar para vocês, tá? Então aqui eu tenho 300 gramas de chocolate nobre. Eu vou levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos para derreter, mexendo nesses intervalos, tomando cuidado para não subir demais a temperatura do chocolate. Por isso eu estou utilizando um bowl de plástico, porque o de vidro ele aumenta muito a temperatura do chocolate. O bowl de vidro no micro-ondas ele aquece muito. Caso você for fazer em banho-maria, pode utilizar o bowl de vidro normalmente, porque não tem nem como de usar o de plástico, né? Mas no micro-ondas o bowl de vidro ele aquece muito. Então aqui eu preciso derreter até chegar nesse ponto dele ficar totalmente derretido. Aqui esse chocolate ele tá bem fluido. Então a gente vai pro primeiro sabor que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu vou fazer de leite ninho ou leite em pó, tá? Então aqui essa ganache eu vou colocar aqui 50 gramas de leite em pó mais 80 ml de leite normal, leite de caixinha mesmo, integral. O leite em pó também é o integral, não é o instantâneo nem adoçado. E aí eu faço essa misturinha, eu misturo o leite com o leite em pó, mexo muito bem para tentar tirar o máximo de gruminhos, mas ainda fica um pouquinho, não tem problema, porque depois ele vai dissolver. Mas é importante fazer essa misturinha antes. Então eu acabei de fazer a misturinha, tinha reservado ali o chocolate, que eu acabei de derreter também, e aqui eu vou misturar. Só lembrando que o leite precisa estar em temperatura ambiente, não pode estar gelado. Então aqui, pessoal, eu vou misturar muito bem. A ganache ela pesa um pouco por conta do leite em pó, porque tem uma quantidade grande, né, de gordura, misturar o leite com o leite em pó. Então aqui eu já misturei muito bem, você precisa misturar muito bem até que fique numa textura bem lisinha e ela tá super cremosa também. Então aqui eu vou reservar essa ganache porque ela precisa do tempo de descanso. Aqui é só uma etapa. Eu vou mostrar para vocês que cada sabor é uma etapa, é uma ganache diferente. Então aqui coloco em um bowl, vou reservar e vou deixar descansando. Essa aqui de leite em pó, ela em média umas 4 horas de descanso. Eu vou deixar em temperatura ambiente, descansar em temperatura ambiente. Cobrir ali com plástico filme. Agora eu vou para o derretimento do chocolate novamente. Aqui são 300 gramas de chocolate também. É o mesmo processo do derretimento. 30 em 30 segundos no micro-ondas, tomando cuidado para não aquecer o chocolate até derreter totalmente, até ficar assim. Então, esse ganache aqui agora eu vou saborizar com maracujá. Aqui eu tenho, depois que eu derreti o chocolate, eu coloco 70 gramas de creme de leite, tá? Então, derreti o chocolate, coloco 70 gramas de creme de leite. Caso o creme de leite esteja gelado, é importante dar uma leve aquecida nele ou deixar em temperatura ambiente, mas você pode dar uma leve aquecida no creme de leite. E agora eu misturo muito bem. Se você quiser, você pode misturar com fouet também. Aqui
depois que eu misturo muito bem, ela vai ficar assim, nessa textura. E eu vou mostrar para vocês que o creme de leite que eu estou utilizando é um creme de leite de 17% de gordura, aquele de caixinha mesmo. Não é um creme de leite que é difícil de ser encontrado, porque normalmente o pessoal faz ganache com 25% de gordura, 30% é um pouco mais difícil de ser encontrado. Então, hoje eu estou fazendo com esse creme de leite aqui. Olha, tá bem pequenininho. É 17% de gordura, porque para ficar mais fácil para todo mundo encontrar e dar certo também com ele, tá? Então aqui eu tenho polpa de maracujá da própria fruta, que eu já expliquei aqui, tem alguns vídeos que eu explico essa polpa, essa redução de maracujá, que eu pego o maracujá, bato no liquidificador, passo numa peneira para tirar o excesso apenas da semente, e ainda fica um pouquinho da semente, eu passo e reduzo, coloco no fogo para reduzir, para ficar assim, nessa consistência. Mas vou deixar na descrição para vocês como eu faço, tá? É só a polpa e eu reduzo no fogo. Aqui são 40 gramas de redução de maracujá que eu estou utilizando. Caso você queira um sabor mais intenso do maracujá, mais azedinho, você pode acrescentar aí mais 10, 15 gramas a mais. Então, eu vou mexer muito bem aqui, que é a próxima etapa. Misturo muito bem até ficar assim, nessa consistência, fica bem lisinho. Não tem segredo. Não é nada de um bicho de sete cabeças, é bem simples. Então, depois que eu misturei aqui o processo vai ser descansar. Essa de maracujá eu deixei descansando em torno de umas 5, 6 horas, tá? Então, eu vou cobrir com o plástico filme e vou deixar descansando mesmo em temperatura ambiente também. Então, fiz a primeira de ninho, de leite em pó, a segunda agora de maracujá, a terceira eu vou mostrar para vocês que é o processo também é um pouco diferente. Aqui fiz o derretimento do chocolate, assim como eu já mostrei. São 300 gramas de chocolate que eu utilizei. Derreti o chocolate, então eu vou colocar o creme de leite, que é o mesmo creme de leite, 17% de gordura, mas aqui eu estou colocando 80 gramas de creme de leite para esse ganache. Então aqui eu vou misturar muito bem novamente. Então aqui esse ganache aqui eu vou saborizar só depois do descanso. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Cada um tem um processo diferente. É simples, mas cada um tem um processo diferente, um modo de fazer diferente. E também depois do tempo de descanso dessas ganaches, eu vou mostrar para vocês como eu chego naquela textura que eu mostrei para vocês no início, de uma ganache mais cremosa, mais leve. Vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui, essa é a terceira opção, eu vou também deixar descansar. E aqui, já tá aqui no ponto, misturei muito bem, até chegar nessa textura aqui, super lisinha. Então, coloquei em um outro recipiente e cobri com um plástico filme em contato aqui. E vou deixar descansando também. Aqui, já deu tempo de descanso. Essa aqui é a de leite em pó, leite ninho. Ela ficou descansando, ela fica bem firme, mas conforme você vai mexendo e aqui passando com a colher ou com a espátula, ela vai ficando mais cremosa. Aqui, a de maracujá, vou mostrar para vocês. Ainda não terminou, ainda tem um outro processo que é bem simples, mas que faz diferença. Aqui, essa é a de maracujá, todas ficaram em temperatura ambiente e ficou assim a de maracujá. Você vai mexendo e ela vai ficando mais cremosa. Se você quiser utilizar nessa textura aqui, já pode utilizar, tá ótimo, mas eu vou dar uma dica para vocês. Então aqui eu estou mostrando a textura depois do ganache descansado. Aqui, aquela terceira opção,
ela ficou aqui mais firme até do que eu queria, mas vocês vão ver que conforme você vai mexendo, vai passando aqui a colher, ela vai ficando mais cremosa, mas ainda tem um outro processo, tá? Bem simples, mas é um outro processo que é importante. Então, esse ganache eu vou saborizar com 30 gramas daquelas paçoquinhas. Eu vou mostrar para vocês, mas é totalmente opcional. Se você não quiser saborizar essa terceira opção aqui com paçoquinha, você pode, aqui olha, a paçoquinha é aquele pacotinho que é bem barato. É bom você comprar uma que não seja aquelas com muito só açúcar, tem umas que são melhores, que tem mais o amendoim e tal, tem um gostinho até com um pouquinho de sal também. Então eu vou colocar 30 gramas de paçoquinha, que são 2 paçoquinhas dessa, para saborizar esse ganache e ficar muito bom, gente. Mas você pode utilizar nozes, nozes trituradinhas, ou até mesmo o próprio amendoim puro, só trituradinho, na mesma quantidade. Ou então até mesmo umas 50 gramas de biscoito Oreo triturado. Aqui, a dica que eu vou dar para vocês é essa. Vou bater na batedeira. Você pode bater com essas batedeiras manuais, com batedor de globo ou raquete. Eu vou bater aqui na velocidade 1 por 1 minuto e depois na velocidade 2 ou 3 por 2 minutos. Ela vai ficar uma consistência super cremosa, vai ficar muito mais fácil de você trabalhar, de você fazer ponto de bico, e fica numa textura muito gostosa. Então aqui é simplesmente bater o ganache pra gente ter aquela consistência diferente, tá? Então aqui depois que eu bati, eu vou colocar essa paçoquinha que eu falei pra vocês que eu vou saborizar, que é opcional, tá? Esse sabor. Mas eu vou bater todas. Olha a textura como já fica. Fica muito leve, muito cremosa. E aqui você pode utilizar também até para espatular bolo, tá? Aqui, olha como fica, pessoal. E eu vou mostrar para vocês que as demais, as outras também, que eu acabei de preparar, eu vou bater também, tá? Então, coloquei aqui por último, porque aí eu deixo uns pedacinhos de paçoca aqui no meio. Aqui você pode utilizar para rechear trufas, ovos de Páscoa, espatular bolo. Então, olha a consistência, que delícia, fica muito bom, gente. Essa consistência mais cremosa. Não fica nada pesado. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essa tá pronta. Se caso você quiser voltar para a geladeira e depois bater novamente, pode fazer isso, tá? Ela vai voltar nessa consistência cremosa novamente. Aqui eu vou bater, vou fazer o mesmo processo com o ganache de maracujá, tá? Então vou bater, primeiro eu começo na velocidade 1 da batedeira, e aí bato 1 minutinho, depois velocidade 2, bato por mais uns 2 minutinhos na velocidade 2. Então, eu vou bater e vou mostrar para vocês também a textura do ganache de maracujá. E fica muito bom para trabalhar, gente. Então, como eu falei, você pode bater com uma batedeira, com aquele batedor globo. Eu também tenho aquela outra, a planetária, né, com batedor globo. Ou você pode bater com essa de mão, não tem problema, mas ela não pode ser muito fraca a batedeira, tá? Tem umas batedeiras de mão que são muito fraquinhas. Então, olha a textura que fica desse ganache de maracujá. Fica muito cremosa e bem levinha também. Aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês também. Aqui já tá pronto para utilizar, tá? Aqui, ou como eu falei, recheio ou espatular.
você já pode utilizar assim. Então aqui eu vou mostrar a de leite ninho, que eu fiz o mesmo processo, bati na batedeira, igual eu fiz com os outros também, a mesma coisa. Então aqui, o ganache de leite ninho fica mais como se fosse um creme, tá? Porque dá a impressão que a textura dela não fica tão levinha, mas ela fica muito cremosa. Só lembrando que estão em temperatura ambiente. Então aqui, pessoal, o rendimento, o peso de cada é em média de 390 a 400 gramas cada. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!